No extremo norte da Rússia, onde o vento uiva incessantemente e o frio corta como lâminas afiadas, a tundra parece interminável. Uma vastidão desolada, coberta por neve, onde a vida resiste apenas por pura teimosia. Entre as sombras desse cenário implacável, existe uma criatura tão misteriosa quanto o próprio inverno. O lobo gigante. Um animal de proporções quase míticas. Seus olhos, frios como a terra que habita, guardam segredos de uma existência entre o selvagem e o desconhecido. Ele domina seu território com uma presença que desafia qualquer predador, qualquer homem. Mas o que torna aquela tão especial, como uma criatura de tamanha grandiosidade surgiu? Como ele chegou a ser criado por um homem? Esta é a história de o lobo gigante, e sua jornada para se tornar um dos lobos mais conhecidos e enigmáticos do mundo. No coração da implacável tundra russa, onde o silêncio é interrompido apenas pelo farfalhar do vento, Andrei Musienko fazia uma de suas jornadas habituais. Um explorador experiente, ele conhecia bem os perigos daquela terra congelada, mas naquele dia, algo diferente chamou sua atenção. Entre o rugido distante da tempestade de neve, Andrei ouviu um som frágil e inesperado, o choro de um filhote. Ele seguiu o som até encontrar, em meio ao branco imaculado, um pequeno lobo. Era frágil, assustado, com a pelagem negra contrastando com o gelo ao redor, o filhote parecia ter sido abandonado pelo destino. Sozinho, suas chances de sobrevivência eram quase nulas. Andrei, com o coração apertado, tomou uma decisão que mudaria sua vida, e a de para sempre. Aquele ambiente selvagem não perdoava, mas ele não podia deixar o pequeno lobo à própria sorte. Em um momento de empatia que transcendeu a lógica, Andrei pegou o filhote em seus braços e o levou para casa. A decisão de resgatar não era simples. Ele sabia que no coração de todo lobo havia um instinto incontrolável. Mas havia algo naquele filhote, algo que Andrei não conseguia ignorar. Assim, naquele dia, em meio ao gelo da tundra, uma conexão profunda foi formada entre homem e lobo, dando início à extraordinária história de Os primeiros meses de com Andrei foram cheios de descobertas e desafios. O pequeno filhote, que uma vez chorava de medo no frio, começou a florescer sob os cuidados de seu novo protetor. Andrei, um homem acostumado à solidão da tundra, agora tinha uma companhia inesperada. Ele via crescer com uma mistura de orgulho e fascínio. A cada dia, o lobo ganhava força e confiança, tornando-se uma figura majestosa e impressionante. No entanto, mesmo enquanto crescia sob a proteção de Andrei, nunca perdeu completamente seus instintos selvagens. Havia momentos em que seus olhos brilhavam com uma intensidade primitiva, uma lembrança de que por mais que Andrei o alimentasse e cuidasse, ele ainda era uma criatura das vastidões gélidas do norte. A relação entre os dois era profundamente emocional. Andrei entendia que nunca seria completamente domesticado, e talvez fosse exatamente isso que tornava sua conexão tão especial. Havia um respeito mútuo, uma admiração que só pode existir entre dois seres que entendem as forças maiores que moldam suas vidas. Mesmo assim, estava se tornando algo além do comum. Seu tamanho ultrapassava o de qualquer lobo que Andrei já havia visto. A cada ano, ele se tornava mais forte, mais rápido, mais imponente. As brincadeiras de filhote deram lugar a caçadas instintivas, onde mostrava que apesar de ser criado por um humano, a selvageria ainda corria em suas veias. Essa dualidade, a luta entre a domesticidade e o instinto selvagem, criou uma tensão constante na vida de Andrei. Ele amava mas sabia que um dia, o lobo poderia escolher seguir seu caminho selvagem, longe das mãos humanas. Essa reflexão sobre os limites do relacionamento entre humanos e animais tornou-se parte do mistério que cercava Ele não era apenas um lobo criado por um homem. Ele era a encarnação de algo muito maior, o eterno conflito entre o homem e a natureza indomada. Não era apenas um lobo, ele era um fenômeno. À medida que crescia, sua estrutura física chamava a atenção por onde passava. Em comparação com outros lobos da sua espécie, era uma verdadeira exceção. Ele se destacava por sua altura imponente e musculatura robusta, que o tornava quase mítico. Enquanto um lobo cinzento adulto costuma medir cerca de 66 a 81 centímetros na altura do ombro, ultrapassava esses números com facilidade,
se aproximando de 1 metro. Cientificamente, o crescimento incomum de aquela pode ser atribuído a uma combinação de fatores. A genética desempenha um papel crucial, é claro. Em estudos sobre lobos, foi observado que a seleção natural pode levar a variações significativas no tamanho e na força. No caso de aquela, essa predisposição genética, aliada a uma dieta rica e balanceada e ao ambiente que incentivava a atividade física constante, pode ter contribuído para seu crescimento notável. Além da genética, o ambiente também tem seu impacto. A tundra russa, com suas duras condições climáticas e desafios de sobrevivência, pode ter moldado aquela em um ser robusto. Os lobos que sobrevivem nessas condições se tornam caçadores astutos e implacáveis, adaptando-se para enfrentar o frio e a escassez de alimentos. O ambiente selvagem ensina duras lições sobre a sobrevivência, e aquela era um aluno excepcional. Ao longo da história, houve relatos de lobos gigantes em várias regiões do mundo, como os lobos de Haida-Gwaii, no Canadá, e os lobos árticos da Groenlândia. No entanto, poucos conseguiram atingir as proporções que aquela apresentou. Essas comparações despertam a curiosidade sobre o que é possível quando as condições certas se encontram e como a natureza, em sua beleza crua, pode gerar criaturas que desafiam a nossa compreensão. Aquela, com seu tamanho descomunal e força impressionante, se tornou uma representação viva da força da natureza. Ele não era apenas um lobo gigante. Ele era um lembrete do quão misteriosa e maravilhosa a vida selvagem pode ser. À medida que a presença de aquela na vida de Andrei se tornava mais proeminente, suas aventuras começaram a capturar a atenção de pessoas ao redor do mundo. Fotos e vídeos do lobo gigante, com sua aparência única e comportamentos fascinantes, começaram a se espalhar como fogo nas redes sociais. A internet, um vasto oceano de curiosidade e fascínio, encontrou em aquela um ícone. O tamanho impressionante de aquela e seu olhar penetrante atraíam seguidores, mas era a conexão emocional entre ele e Andrei que realmente tocava o coração das pessoas. Momentos íntimos, como as brincadeiras na neve ou os passeios pela tundra, eram compartilhados com legendas que falavam sobre a amizade entre humanos e animais. Os comentários eram repletos de amor e admiração, e a hashtag aquela viral logo se tornou um fenômeno. Essa viralização trouxe um novo tipo de curiosidade. Pessoas de todas as idades começaram a se perguntar sobre a vida dos lobos, sua ecologia e seu papel no ecossistema. Debates sobre a relação entre humanos e vida selvagem surgiram, impulsionados pela imagem de aquela. Ele não era apenas um lobo gigante. Ele se tornava um símbolo das complexas interações entre as espécies e a importância da conservação. Com isso, aquela não só trouxe alegria e inspiração a milhões, mas também estimulou discussões importantes sobre a preservação dos lobos e seu habitat. Em um mundo cada vez mais distante da natureza, sua presença nas redes sociais serviu como um lembrete do que está em jogo, não apenas para os lobos, mas para toda a vida selvagem. O fascínio pelas proporções de aquela se tornou uma porta de entrada para um entendimento mais profundo sobre a importância de proteger essas criaturas majestosas e os ecossistemas que elas habitam. Aquela, o lobo gigante, havia se tornado uma verdadeira sensação global, e sua história ressoava em cada canto do mundo, despertando uma nova apreciação pela vida selvagem e seus mistérios. O lar de aquela é uma maravilha da natureza, uma vasta tundra que se estende até onde os olhos podem ver. Essa região do extremo norte da Rússia é um dos lugares mais hostis e ao mesmo tempo belos do planeta. Com seu terreno coberto de neve e gelo durante a maior parte do ano, a tundra é uma terra de extremos. As temperaturas podem despencar a níveis implacáveis, e os ventos cortantes são constantes, criando um ambiente que desafia a vida a cada momento. Nesse habitat inóspito, os lobos são predadores formidáveis, adaptados a sobreviver em condições severas. Aquela, com seu tamanho colossal e força impressionante, é um exemplo perfeito dessa adaptação. O frio intenso não só afeta a biologia dos lobos, mas também molda seu comportamento e suas interações. Na tundra, a busca por alimento é um desafio constante. As presas, como renas e pequenos mamíferos, precisam ser caçadas com astúcia e trabalho em equipe. As florestas boreais que margeiam a tundra oferecem uma mudança de cenário, com árvores que resistem ao clima severo. Este ambiente diversificado não só serve como abrigo para aquela e seus semelhantes, mas também como campo de caça.
A vida selvagem que habita essa região é um testemunho da força da natureza. Predadores e presas vivem em um delicado equilíbrio, onde cada criatura desempenha um papel vital na saúde do ecossistema. A luta pela sobrevivência é constante, e aquela, em seu tamanho gigantesco, enfrenta seus próprios desafios. Ele deve ser astuto, ágil e resistente para navegar por esse mundo implacável. A tundra não é apenas um lar, é uma professora severa, ensinando aos seus habitantes as lições da vida, da morte e do instinto. Cada passo que aquela dá ecoa à história de sua espécie, lembrando-nos que mesmo em um ambiente tão árido, a vida encontra maneiras de prosperar. Assim, a história de aquela é entrelaçada com a rica tapeçaria da vida selvagem que habita o extremo norte da Rússia, um lembrete de que mesmo nas condições mais adversas, a beleza da natureza brilha intensamente. A jornada de aquela, o lobo gigante, é mais do que uma simples narrativa de um animal em comum. É uma história de conexão, amor e respeito pela vida selvagem. Desde o dia em que Andrei encontrou o filhote abandonado na tundra até sua ascensão como um ícone global, aquela representa a beleza e a complexidade do mundo natural. Ele nos ensina que por trás de cada criatura, existe uma história que merece ser contada. Se você se inspirou pela jornada de aquela, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário abaixo. E nos veremos no próximo vídeo. Até lá!